nossos amigos que nos assistem essa noite pela internet, aqueles companheiros que ainda não puderam chegar, mas que estão a caminho, né? Vamos pedir a Deus que acompanhe todos eles e que nós tenhamos mais uma noite de aprendizado. Depois um descanso de fim de semana, né? Que ninguém é de ferro, vamos novamente nós para conversarmos um pouquinho conosco mesmo, através dos nossos pensamentos, através das nossas reflexões, do nosso recolhimento. Uma vez por semana, pelo menos, nós temos a oportunidade de nos recolher e de nos relacionarmos com Deus, com os espíritos superiores, com Jesus, que é o nosso comandante aqui da Terra, né? Nosso amigo de todas as horas. E ao mesmo tempo que nós vamos nos refazendo e nos preparando para uma semana de trabalho, de estudo, cada um nos seus compromissos, no lar, né, com os filhos, enfim. Essa é a oportunidade que nós temos de nos reabastecer psiquicamente, espiritualmente, nesses momentos que aqui nós passamos. Então é importante que nós tenhamos sempre um tempo destinado a esse tipo de procedimento, né, de atenção com o lado espiritual das nossas vidas. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para o aprendizado. Como sempre, é tudo colhido do próprio Evangelho de Jesus, os temas, né, são assuntos que dizem respeito diretamente a todos nós. Hoje o assunto, mais do que nunca, muito mais importante do que muitos que nós temos, às vezes, ouvido que não nos fala diretamente. Mas esse aqui fala, é testemunho doméstico, né? É a psicografia do Francisco Cândido Xavier, o espírito é Emmanuel, né? E é sempre baseado numa carta ou numa epístola de Paulo. Nessa aqui é para os Gálatas, no capítulo 6, versículos 10, né? Testemunho doméstico. É o Caetano que vai fazer por nós, para nós, a dissertação, a análise desse tema. E nós vamos observar que nós estamos dentro do contexto até em cima, até o telhado, né? Porque se trata da família, né? Então vai servir para nós todo o assunto que vai ser colocado aqui hoje. Então nós vamos também dar algum recado antes do início da palestra, porque nosso eletrônico não passa pela internet, ele fica ao contrário, então o pessoal não lê, né, os nossos trabalhos durante a semana, né? Então nós precisamos falar novamente aqui que os trabalhos na casa se realizam toda semana, de segunda, com exceção das sextas-feiras, todos os dias, às 8h15, segunda, terça, quinta, sendo que terça é um trabalho destinado aos dependentes químicos, né? Então é um trabalho que a espiritualidade está mais atenta com relação à problemática da nossa juventude um pouquinho transviada, precisando de muita ajuda. Então, essa terça-feira, os médicos espirituais estão atentos para auxiliar esses jovens, que normalmente não vêm, não comparecem aqui, mas que a família, através normalmente da própria mãe, vem pedir auxílios a eles, né? Na quarta-feira, o nosso trabalho é realizado às 14 horas, no plantão de orientação às 13h30. E durante a semana, à noite, a partir das 17h15. Sábado é 17 horas e 16h30 o plantão. Então, todos os dias nós estamos com trabalho aqui na nossa casa. E o nosso curso de doutrina, para quem quer conhecer um pouquinho da doutrina, um pouquinho mais de conhecimento das coisas do espírito, nós temos nosso curso iniciando agora em fevereiro. Quem quiser se inscrever, procura a Sandra, né? E o nosso trabalho social se resume, por enquanto, na distribuição das cestas básicas para 30 famílias cadastradas, que na realidade são 60. Cada mês, um grupo de 30 recebe a sua cesta básica. Esse sábado nós entregamos a cesta básica, os brinquedos para as crianças, alguma roupa, calçado, que nós tínhamos disponível aí no nosso estoque, foi distribuído, né? Então foi um dia de bastante festividade, bastante alegria. Quem pode comparecer no segundo sábado de cada mês pode assistir esse trabalho e ver as famílias aqui carentes que vêm buscar então o seu alimento. Também recebe
o Evangelho através de uma pequena palestra que nós fazemos aqui para eles, e depois vão para casa levando o seu alimento, pelo menos por algum tempo, para saciar a fome e o sustento do corpo, né? E a parte espiritual é através do Evangelho mesmo que nós damos a eles, né? Acho que não tem mais nada, deixa eu ver aqui. Então as doações e alimentos não perecíveis continuam sempre bem-vindas, né? Aqueles que podem nos ajudar. Cada 15 dias nós também fazemos uma distribuição de lanche nas ruas, para o pessoal de rua, os moradores de rua aqui nas imediações. As pessoas que querem cooperar também serão bem-vindas, né? Muito bem. Então, mais uma vez, vamos nos recolhendo, cerrando nossos olhos por alguns momentos, para que as reflexões sejam mais profundas. Vamos imaginar Jesus da maneira como cada um está acostumado a fazer, agradecendo a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, nosso Criador, pela oportunidade de nós aqui estarmos, pela saúde, pela paz que o nosso coração se reveste neste momento. Agradecer a todos os amigos da espiritualidade aqui presentes, os nossos médicos bondosos que aqui comparecem para nos auxiliar, e muitos irmãozinhos nossos também que vêm receber o auxílio e a palavra do Evangelho do Cristo nesta noite. Todos são bem-vindos. Nós sabemos que eles já estão aqui antes de nós, preparando o nosso ambiente, fortalecendo as nossas defesas, nos auxiliando, enfim, para que a nossa reunião se faça dentro de um clima de muita paz, de muita harmonia. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e pedimos ao nosso dirigente espiritual a licença para iniciarmos a nossa reunião dessa noite e que essa paz de Jesus continue conosco, que o nosso tratamento, nossa assistência já começa aqui na nossa sala e terminando com o trabalho de paz no final da reunião. Então vamos pedir a todos que prestem bastante atenção no palestrante, que é o nosso irmão Caetano, que vai falar para nós esse tema do livro Palavra de Vida Eterna, né? Testemunho doméstico. Vamos prestar atenção, vai servir para todos nós. Muito bem, companheiro, fique à vontade, seja feliz. Mais uma vez, boa noite, meus queridos irmãos, que o Jesus nos abençoe a todos. Vamos abraçando carinhosamente os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que as luzes do Pai e de Jesus também possam atingi-los, onde quer que eles estejam. E nós que já estamos aqui, né, que escolhemos a segunda-feira para esse refrigério das nossas almas, vamos nos sentindo bem à vontade, para que a gente possa aprender um pouquinho mais com Emmanuel, este Espírito bom que acompanhou o Chico em toda a sua jornada e deixou aí páginas fantásticas de ensinamentos do dia a dia, ensinamentos que nós podemos aplicar na nossa vida diária, sempre reforçando o Evangelho do nosso sublime meigo Rabi da Galileia, Jesus. Então que Jesus seja conosco em mais uma noite de trabalho. Muito bem, o tema desse mês, aliás, é o lar, né? É a família, é a convivência desse núcleo que é a célula máter da sociedade, né? E que é a base da civilização, né? A base da nossa civilização é a família. Não vamos perder de vista isso, né? Todos nós, quando vamos reencarnar, pedimos pelo amor de Deus para que os nossos mentores nos acolham num lar, né? Para que sejamos merecedores de um lar, né? Sejamos recebidos com o carinho de um pai, de uma mãe, tio, avós, irmãos, né? Sobrinhos. Sobrinhos não, quando nasce não tem sobrinho, pode ter. Enfim, a família é importantíssima, é fundamental para que o espírito possa desenvolver as suas qualidades, as suas potencialidades, né? É um núcleo, um nicho, um ninho doméstico, onde ele vai estar se acolhendo, né? Se amoldando, para dali poder projetar todas as suas possibilidades numa nova experiência física. Daí a importância do lar, da família. E o Espiritismo veio corroborar
essa ideia, toda essa noção que já é difundida entre nós, veio avançar essa concepção, veio realmente dar um outro aspecto, né? Uma outra nuance do lar. É isso que Emmanuel vai discutir nesse texto aqui, cujo tema ele foi buscar lá nos Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10. Dizia Paulo: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Emmanuel comenta: de certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando o carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Então, nosso primeiro compromisso, nosso primeiro próximo, são os nossos familiares. E está lá, né? Amai o próximo como a si mesmo. Então, o nosso próximo é a nossa família, os nossos familiares. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Então, pois é, a primeira questão que se coloca, né? Nós nascemos num lar, merecemos a bênção de sermos acolhidos num lar, e se nós não correspondermos a essa graça, a essa dádiva, a esse acréscimo de misericórdia divina, convivendo harmoniosamente com aqueles que nos recebem, como é? Se a gente não consegue fazer isso, como é que nós vamos conviver com o restante da família, chamada humanidade, né? Fora do nosso lar? Então, começa a partir daí. Então, a escola primeira é o lar. Nosso primeiro teste. Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. Aqui que a gente disse, que o Espiritismo vem da outra nuance. Então não é somente a questão material da coisa, né? O que nós estamos vendo na família. Né? Aquela junção carnal consanguínea. O Espiritismo vai ampliar isso. É que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Esse é outro aspecto que a doutrina vem nos acrescentar já a esse quadro que se desenha nos lares, a questão espiritual, o antes, o que está por trás desses irmãos, desses espíritos, essas inteligências que se reúnem naquele grupo familiar. Por que se reuniram? Né? Quais os laços que os unem? Por que muitos são simpáticos na primeira vista e outros não? São antipáticos também à primeira vista? Por que muitos vão se dar numa harmonia perfeita, quase que perfeita, num lar? E tem lares que não, serão verdadeiras tragédias. É isso que o Espiritismo vem nos esclarecer. Caminhamos aqui. Na equipe dos familiares do dia a dia formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, do passado, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Olha aí, 4 verbos aí: nos fiscalizam, nos criticam, advertem e experimentam. Então é no núcleo doméstico que nós vamos encontrar os nossos fiscais, os nossos piores críticos, aqueles que vão nos advertir e aqueles que vão nos experimentar em todos os aspectos da nossa vida. É sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Não é fácil. Conviver um pouco fora é fácil, né? Um pouco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Não é isso? Estamos ali, numa festa, em encontros sociais, mesmo na nossa comunidade, no centro espírita, na igreja, onde quer que nos encontremos, não é muito difícil, né, a gente se aparecer como aquela capa, aquele verniz, né, de seres civilizados. Né?
Diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose de lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Olha só, virtudes de superfície. Então, perante a sociedade é fácil para a gente parecer que somos civilizados, que nós somos educados, que nós controlamos nossas emoções, as nossas destemperanças, e a gente ostenta, muitas vezes, as virtudes de superfície. Então não é muito difícil. Todos nós sabemos disso. Até arrancamos aplausos. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. E quem é que nos conhece os nossos pontos fracos? Aqueles que estão conosco, não é isso? Não nos iludamos. Por isso que eu gosto do Emmanuel. Emmanuel é direto. Não nos iludamos. Né? Não está aqui para enganar mais ninguém. Vamos encarar a realidade. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons. Fazendo o bem a cavalheiro de todos os embaraços, quer dizer, apesar de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Está aí o recado de Emmanuel. Pois é, meus queridos, o palestrante que esteve aqui na segunda-feira passada já disse uma frase que já é comum no nosso meio. E quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente tem que caminhar muito com ela, né? Ou seja, comer 1 quilo de sal junto com ela, não é isso? Esse comer 1 quilo de sal está aí no lugar de conviver, né? Conviver com ela diariamente, não é isso? Disputar os mesmos espaços, não é isso? E é isso que o texto está se referindo. Porque ser fácil e polido no meio social, porque é por alguns momentos, nós conseguimos muito bem. Temos uma educação razoável, aprendemos alguns modos e nós nos disfarçamos muito bem. Mas é geralmente no lar, no convívio, no nosso lar, no íntimo, no nosso lar, com os nossos próximos, mais próximos, é que nós nos revelamos como realmente somos. E é ali que está a nossa maior prova. Por quê? Emmanuel já nos adverte aqui no início do texto que o Espiritismo ia abrir esse leque. Porque é ali que nós vamos encontrar os nossos maiores amigos, aqueles que nos têm afeição. Mas também, possivelmente, vamos nos deparar com os nossos mais ferrenhos inimigos, com aqueles com os quais temos que ajustar, fazer ajustes. Porque também, segundo a doutrina espírita, um dos objetivos da reencarnação é reajustar, é reaprender, é reorganizar aquilo que desorganizamos, é reconstruir aquilo que destruímos, não é isso? É consertar aquilo que nós causamos ou provocamos desarranjos, não é isso? E é justamente por isso que nos unimos. E nos unimos por afinidades, por ideais, mas muitas vezes por necessidade, né? A necessidade de nos entendermos como verdadeiros irmãos. Então, meus amigos, é por isso que às vezes a convivência nos lares se torna um pouco difícil. É por isso que nem sempre a gente tem aquele entendimento ideal que nós queríamos. Ou, sei lá, que imaginávamos que deveríamos ter dentro de um lar. Porque nós somos assim, né? Nós temos os lares ideais, né? Nós sempre fomos educados para isso. A educação ocidental ela é voltada para isso, que o lar tem que haver harmonia. Está correto, não é isso? Nós aprendemos desde criança que nós devíamos respeitar os nossos pais e conviver bem com nossos irmãozinhos, né? Desde criança nós não aprendemos isso. E desde criança também a gente já vem observando que aqueles que não são muito afins já começam a se pegar desde ali, né? Desde pequeninos, não é isso? Já é uma demonstração, né, de que temos problemas para resolver ali, né? A gente vê também pais e mães que sofrem
não sentem tudo aquilo que, toda aquela simpatia, aquele carinho que às vezes que acham que deveriam sentir por um filho querido, né? Sentem uma certa repulsa. E a doutrina espírita vem explicar justamente por esse caminho, né? Explicando que as nossas experiências não começam aqui, como também elas não vão terminar aqui. E que nós trazemos toda essa carga, toda essa bagagem junto conosco, para nos reajustarmos. Bom, e aí tudo bem, ok, isso aí está entendido, vocês podem falar, pô, isso aí está entendido, nós já ouvimos aqui várias palestras sobre isso, vários companheiros já falaram, né? Mas e aí, qual é a receita para a gente conseguir, então, se entender? Não existe realmente uma fórmula, né? Se existisse, seria magnífico, não é isso? Mas existe um caminho, uma orientação.